Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos, uma alegria estarmos aqui hoje. Irmãos e irmãs, o texto de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que diz assim: Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Então, irmãos e irmãs, nesse trecho nós encontramos o quanto a hospitalidade é algo importante para a espiritualidade cristã. Na verdade, mesmo antes de Jesus chegar à história, visitar o seu povo, visitar a humanidade, desde tempos muito antigos, no Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, e até de outros povos ali ao redor de Israel, a hospitalidade era algo sagrado. Acolher a pessoa que se achegava, o estrangeiro, o peregrino, a pessoa até mesmo estranha que se achegava, acolher e bem servir esta pessoa era algo considerado sagrado no tempo de Jesus. E Jesus aprofundou isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, quando ele diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É essa expressão da hospitalidade de Jesus, da acolhida de Jesus a todos e todas que se achegam a Ele. O próprio lava-pés, que celebramos aqui, inclusive na Semana Santa, em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, uma expressão de humildade, uma expressão de hospitalidade, de cuidado, de desvelo com os seus discípulos. E ele diz: vão e façam a mesma coisa, e assim vocês serão felizes. Então, em vários momentos, Jesus viveu essa dimensão da hospitalidade. E aqui, caminhando, lembrando que ele está naquela caminhada do capítulo 9 até o 19, caminhando da Galileia até Jerusalém, que muitos aprendizados são proporcionados por Jesus ao longo desse caminho. E aqui ele se aproximou, entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Então Marta estava ali praticando a hospitalidade, um carisma bonito que Marta está ali colocando em prática, acolhendo Jesus, recebendo em sua casa, recebendo aquele homem que era um peregrino, que era um estranho a princípio, e ela o recebe em sua casa, o acolhe e está disposta a bem servi-lo. Então Marta tem essa atitude primeira de praticar essa hospitalidade que é sagrada, acolhe Jesus e está ali muito preocupada em servi-lo da melhor forma. Só que Jesus aprofunda um pouco mais o sentido dessa hospitalidade no encontro com Marta e Maria, porque, como encontramos no texto, Marta o acolheu de forma muito generosa, solícita, acolheu e estava muito preocupada em servir bem a Jesus. Só que Maria, a sua irmã, quando Jesus entra na casa delas, Maria senta-se aos pés do Senhor e fica escutando a palavra de Jesus, fica escutando aquele homem que elas acolheram.
Marta, por sua vez, que também o acolheu, estava muito preocupada em servi-lo da melhor maneira possível, ela ficou ocupada com muitos afazeres, certamente arrumando a mesa, arrumando a casa, preparando um lanche para Jesus, e ela ficou muito preocupada com isso, bem intencionada. Marta estava muito bem intencionada, ocupando-se ali com muitos afazeres para bem acolher Jesus. Só que ela, vendo Maria sentada aos pés do Senhor e ouvindo atentamente o que Jesus dizia, ela ficou chateada, né? Porque ela estava trabalhando, fazendo tudo sozinha, e Marta só ali sentada, sem fazer nada, só ouvindo Jesus falar. Marta se chateou. E Marta tinha esse perfil de dizer o que pensa, né? Em outras passagens do Evangelho, nós encontramos e percebemos que Marta tinha esse perfil de dizer o que pensava, né? Quando o irmão delas morreu, Lázaro, né? Mais adiante aqui no Evangelho, ela diz a Jesus: puxa, Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Marta tinha esse ímpeto de dizer o que pensava, né? A história de Lázaro nós sabemos, né? Que Jesus ressuscitou, mas vamos nos ater aqui. Marta expressou o que ela estava sentindo, né? Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar. E ela esperou que Jesus repreendesse Maria e orientasse: Maria, vai ajudar sua irmã, ela está fazendo tudo sozinha. Mesmo porque naquela época não era costume que os mestres ensinassem as mulheres. Os mestres ensinavam só a outros homens, outros discípulos. E Jesus estava ensinando a uma mulher, que era Maria. Então isso fugia um pouco do costume, do convencional. Só que Jesus dá uma resposta inesperada para Marta. Certamente Jesus não desprezou a boa vontade e o trabalho, a dedicação de Marta, mas ele aproveitou para aprofundar o sentido de hospitalidade que elas estavam tentando vivenciar ali com ele. E aí diz, acredito que muito carinhosamente: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Um teólogo chamado Ansel Grun colocou da seguinte forma: por sua preocupação de não deixar faltar nada ao convidado, que era Jesus, Marta deixa de notar que ela mesma estava faltando. Preocupada em não deixar faltar nada ao convidado, Marta deixa de notar que ela mesma estava faltando, que absolutamente não estava ali para ouvir o seu convidado. Jesus, o Ansel Grun coloca isso e nos ajuda a perceber que Jesus está mostrando ali que a hospitalidade tem algo de mais profundo, que é importante cuidar dos afazeres práticos, do alimento, da arrumação da casa, mas para bem acolher o outro é preciso algo mais. É preciso olhar nos olhos, é preciso ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, é preciso dedicar o seu tempo especialmente para aquela pessoa única. E aí Jesus está revelando o sentido mais profundo de hospitalidade. Há um rabino chamado Newton Bonder que diz assim: escutar seja talvez o maior gesto de hospitalidade. Escutar talvez seja o maior gesto de hospitalidade. E é isso que Jesus está ensinando ali para as duas, para Marta e Maria, ao acolher o esforço de Marta, mas ajudá-la a aprofundar a sua compreensão e a vivência da hospitalidade, assim como Maria conseguiu intuir ali do Senhor e escutando com sua palavra, porque ali sentada aos pés do Senhor, escutando a sua palavra, ela estava
acolhendo de uma forma ainda mais calorosa, ainda mais profunda e singular aquela pessoa que estavam acolhendo. Então, irmãos e irmãs, a nossa hospitalidade também precisa ser assim, do cuidado, da diaconia, mas a diaconia também tem esse sentido de ser algo especial, aquela pessoa singular que está diante de mim e que eu preciso olhar nos olhos, e que eu preciso ouvir a sua história, ouvir os seus anseios, conhecer os seus dons, os seus talentos e as suas necessidades, para assim também ter uma palavra mais adequada e precisa a compartilhar com aquela pessoa. Então a hospitalidade que Jesus nos ensina aqui passa por escutar, por sentar-se aos pés, por compartilhar o seu tempo, o seu silêncio, a sua atenção, a sua acolhida integral. Tem um psicólogo que diz uma coisa interessante sobre a escuta. Quando você escuta o outro, está dizendo para ele ou para ela: eu tenho um lugar para você dentro de mim. Quando a gente escuta o outro, a gente está dizendo isso em silêncio. Há um lugar em mim reservado para a sua presença, para a sua história, para o que você tem a dizer. E Marta estava ali sendo convidada a aprender isso a partir do exemplo da sua irmã Maria. E isso também nos faz lembrar de Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do sol. Jesus valorizava o serviço, valorizava a ação. No domingo passado nós lembrávamos do samaritano que socorreu aquela pessoa caída, né? Ele agiu, ele se deixou mover pela compaixão e fez o que precisava ser feito. E Jesus valorizava e enfatizava isso: a ação, o serviço, o cuidado, o socorro. Jesus mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então servir não é algo de menor importância, é algo especial e sagrado para Jesus. Mas há tempo para tudo. Nós também precisamos ter tempo de parar. Nós também precisamos ter tempo de sentar-se aos pés de Jesus. Nós precisamos ter esse tempo do sabático, como conversávamos aqui mais cedo. Não para transformar o sábado numa lei que nos faça omissos à dor do outro, indiferentes à dor do outro, e não deixemos de fazer o bem, não. Mas esse tempo do descanso é sagrado, esse tempo do sentar-se é sagrado, o sentir, esse tempo de pausar é sagrado, e nós precisamos viver e cuidar, inclusive porque nós vivemos num tempo em que o excesso de atividade é muito valorizado. Na nossa sociedade, as pessoas muito ocupadas, existe essa ideia de status, né? A pessoa muito ocupada, que faz muitas coisas, que não tem tempo, isso dá uma certa noção de status, e isso muitas vezes não é saudável, porque o excesso de atividade, o excesso de ação, o excesso de afazeres, muitas vezes nos distancia do essencial, e muitas vezes faz mal à nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Então é preciso, irmãos e irmãs, reconhecer que há tempo para tudo. Há tempo de trabalhar, há tempo de servir, há tempo de cuidar, há tempo de agir, mas é preciso ter tempo também para pausar. É preciso ter tempo para se cuidar. É preciso ter tempo para ouvir, meditar e contemplar. E é isso que Jesus está também valorizando nessa atitude de Maria. Ela sentou-se aos seus pés, ela parou, ela pausou, ela escutou o que ele tinha a dizer. E por isso lá adiante ele vai falar para Marta: Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E a melhor parte que Maria escolheu, ao ter essa sabedoria de reconhecer que há tempo de parar, há tempo de descansar, há tempo de sentar-se, e ali sentar-se aos pés de Jesus, foi justamente acolher e ouvir essa uma coisa que Jesus disse que é a melhor parte, e essa não será tirada, que é a palavra do próprio Jesus. Ela sentou-se, ela parou
e ela escutou atentamente essa uma coisa que mais importa, que é a palavra de Jesus. Essa palavra que dá sentido à nossa vida, essa palavra que dá sentido ao nosso agir, ao nosso descansar, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos ilumina, essa palavra que dá sentido à nossa fé, à nossa relação com as pessoas, à nossa relação com Deus, à nossa relação com a criação. Por isso que, como dizíamos aqui mais cedo, é tão importante reservarmos o nosso domingo, outros momentos também, mas em especial o nosso domingo, para nos dedicarmos à palavra de Jesus, nos dedicarmos a ouvir na escola dominical o estudo sobre a palavra, nos dedicarmos a viver essa palavra na nossa partilha, na nossa convivência, na nossa comunhão, ouvir essa palavra na liturgia, nos textos lidos, na pregação. Como isso é importante, especial, imprescindível. Jesus disse: uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Que nós não deixemos que essa melhor parte nos seja tirada. Dominicalmente nós estamos aqui compartilhando justamente essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra que não volta e não voltará vazia. Por isso que é tão importante, irmãos e irmãs, termos a semana de trabalho, de afazeres, de cuidados com as pessoas que são importantes para nós também, de lazer, mas como é importante não deixar de lado essa uma coisa que é necessária, que Maria escolheu, essa melhor parte, que não nos será tirada, assim como não foi tirada de Maria, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Por isso que vale a pena, vale muito a pena, irmãos e irmãs, estarmos aqui para cultivarmos essa palavra. Esse momento é muito especial nas nossas vidas, nas nossas semanas. É para dedicarmos a essa uma coisa que é necessária e que ilumina a nossa semana, que ilumina o nosso trabalho, que ilumina os nossos estudos, que ilumina a nossa convivência familiar, que ilumina a nossa atuação na sociedade. Essa é uma coisa especial, necessária, a melhor parte, a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, que possamos, como cantamos naquele hino, né? Jesus aos teus divinos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Certamente quem compôs esse hino se inspirou nessa passagem de Marta e Maria e nesse exemplo de Maria que Jesus aproveitou para nos ensinar essas coisas tão preciosas para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento na fé, no amor, na esperança, na comunhão e na nossa missão. Então que o nosso bondoso Deus nos ajude a aprender com esse exemplo de Marta e Maria, continuarmos servindo, continuarmos agindo, continuarmos com nossos afazeres, com nossas ações, mas não deixarmos que essas atividades sejam excessivas, porque isso nos fará mal para a saúde física e também espiritual, para que os afazeres não nos distanciem desse tempo sagrado, do sentar-se, do descanso, do contemplar e do ouvir essa palavra que nos guia, essa palavra que nos educa, essa palavra que nos transforma, que nos liberta, essa palavra que nos consola e nos cura, essa palavra de vida e salvação, a palavra de Jesus. Amém.